Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o carboidrato. Então, basicamente, quando a gente fala sobre o carboidrato, ele é composto por carbono, ele é composto por oxigênio, ele é composto por hidrogênio. Esses são os elementos químicos que compõem o carboidrato. Esses três elementos químicos aqui importantes: carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente tem um exemplo aqui da fórmula da glicose, por exemplo, que seria C6H12O6. Então aqui a gente teria a fórmula da glicose, que é formada aí por carbono, oxigênio e hidrogênio. O carboidrato ele é considerado um dos macronutrientes. E a gente vai ver que ele é um dos mais importantes porque é ele que fornece grande parte da energia que a gente utiliza de forma imediata. Apesar de ser reservas teoricamente limitadas, o carboidrato é sim um dos macronutrientes mais importantes. A gente pode caracterizar esse carboidrato como simples e complexo. E quando a gente fala sobre os carboidratos simples, a gente vai considerar esse simples como a unidade básica do carboidrato, tá? Que seriam os monossacarídeos. E aí dentro desses monossacarídeos, a gente teria a glicose, a gente vai ter a frutose e a gente vai ter a galactose. A glicose e a frutose, elas são de origem vegetal e a galactose ela é de origem animal, tá? E mesmo você fazendo ingestão, por exemplo, de frutose e galactose, ambas elas vão ser metabolizadas para se tornar glicose no fígado, tá? Então a gente tem os monossacarídeos, que como eu disse, são as unidades básicas do carboidrato: glicose, frutose e a galactose. Em relação aos carboidratos simples, a gente também pode ter aqui o que a gente vai chamar de disacarídeo. E a gente vai ter os oligosacarídeos. Quando a gente descrever sobre os disacarídeos, a gente vai ter duas moléculas de monossacarídeo. E o interessante disso aqui é que sempre vai ser a glicose mais outro monossacarídeo. Então a gente vai ter a sacarose, a gente vai ter a maltose e a gente vai ter a lactose. Como eu disse, a gente vai ter a glicose e mais um. A sacarose, por exemplo, ela é a glicose mais frutose. A maltose é glicose mais glicose. E a lactose é glicose mais a galactose. Então, os disacarídeos, eles são duas moléculas de monossacarídeos e sempre vai ter a glicose na sua composição. Então, sacarose vai ser glicose mais frutose, maltose, glicose mais glicose, e a lactose é glicose mais galactose. Quando a gente falar sobre os oligosacarídeos, você vai ter aí de 3 até 10 monossacarídeos. Os disacarídeos têm duas moléculas de monossacarídeo e os oligosacarídeos você vai ter de 3 a 10 monossacarídeos. Esses ainda são considerados carboidratos básicos, simples, tá? O complexo você vai ter de 3 até milhares de monossacarídeos. E aí o nome já responde, por que ele é um carboidrato complexo? Porque ele vai ter, por vezes, milhares de unidades aí básicas de monossacarídeos. Então ele vai ser uma unidade muito maior. Os simples, basicamente, vão ser formados pelos monossacarídeos, que é a glicose, frutose e galactose. Glicose e frutose são de origens vegetais
e a galactose de origem animal. Os disacarídeos são duas moléculas de monossacarídeos, sempre vai ter a glicose dentro da sua composição. Então, sacarose, maltose e lactose, você vai ter sacarose, por exemplo, glicose mais frutose, maltose, glicose mais glicose, e a lactose, glicose mais galactose. Tá? São os disacarídeos. Os oligosacarídeos, você vai ter uma composição aí de 3 até 10 monossacarídeos, por exemplo, e o complexo você pode, por vezes, ter milhares, né, de moléculas de monossacarídeos, por isso que a gente chama ele de carboidrato complexo. Um dos grandes erros, quando a gente pensa, por exemplo, na ingestão desses tipos de carboidrato, entre carboidratos simples e carboidratos complexos, é muitas vezes fazer o uso excessivo dos carboidratos simples. Então, por vezes, a gente tem uma alimentação, né, com um grande percentual de carboidratos simples, e quando a gente vai pegar esses carboidratos simples, geralmente eles têm um alto índice glicêmico. E esse alto índice glicêmico ele é uma medida, né, que fornece glicose e insulina de forma muito rápida. Isso pode ser muito ruim, por exemplo, para quem é diabético. Isso aqui a gente vai encontrar esse tipo de índice glicêmico, por exemplo, refrigerante, em doces, balas. Então são todos os tipos de alimentos que geralmente vai ter uma concentração muito grande de carboidrato simples e de alto índice glicêmico, que por vezes aí pode predispor a pessoa a diabetes, a obesidade, por exemplo. Pode também estar relacionado com a ingestão em excesso de carboidrato simples. E geralmente esse tipo de carboidrato ele tem uma baixa concentração de fibras. E é uma das coisas também que a gente tem que ter atenção na hora de selecionar, por exemplo, o carboidrato. Tá? Os carboidratos complexos, por vezes, eles têm uma concentração de fibras dietéticas maior. E a gente tem visto a importância da fibra na alimentação. Beleza? Então, tipo de carboidratos, macronutrientes. O macrocarboidrato ele compõe os macronutrientes, tá? Formado por carbono, oxigênio e hidrogênio. Simples e complexo. Eu disse para vocês, né, que os simples são as unidades básicas do carboidrato, e a gente chama de monossacarídeos. Os disacarídeos, a união de duas moléculas de monossacarídeos, ele pode ter sacarose, maltose e a lactose, e o complexo vão ser de 3 a milhares de moléculas de monossacarídeos. Por isso que o nome que a gente chama de carboidrato complexo. Geralmente, os carboidratos simples eles têm uma baixa concentração de fibras e por vezes tem um alto índice glicêmico, que pode ser ruim também em excesso para a saúde. E o complexo, né, por vezes tem uma alta concentração de fibras, que é interessante a gente ingerir, né, uma quantidade de fibras razoável. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de compartilhar com os amigos e um grande abraço aí para todos.